Trump acaba de anunciar Kevin Warsh como novo chairman do Fed. Pegou todo mundo desprevenido. Isso está impactando os mercados, está impactando dólar, metais, commodities como um todo. E aqui a gente vai falar sobre essa nova nomeação do Trump para a cadeira mais importante do Fed, do Banco Central Americano. Kevin aqui, pessoal, deixem seu like, se inscrevam no canal, a gente está começando, então é importante vocês darem esse suporte inicial se estiverem gostando do conteúdo. E essa nomeação do Kevin Warsh como novo presidente do Fed pegou o mercado de surpresa, pegou todo mundo de surpresa. O Trump ele anunciou aqui na Truth Social, né? Ele fez esse post anunciando que ele tinha escolhido o Kevin Warsh, né, para ser o novo chairman do Fed. E aí ele falou todo o extensivo currículo, né, do Kevin Warsh. Ele é um cara com uma baita reputação, né? Ele já foi vice-presidente do Morgan Stanley, ele é assessor econômico da Casa Branca. Tem que ver, inclusive, como que isso vai ficar agora, ele sendo presidente do Fed. Ele é membro do Federal Reserve desde 2000. Ele foi ali entre os períodos de 2006 a 2011, né? Ele foi membro do Federal Reserve, então ele pegou o subprime, né? Aquela parte ali da crise financeira. Enfim, ele foi um dos mais jovens governadores do Fed da história. Acho que ele tinha 35 anos quando ele foi nomeado. Então, ele tem um extensivo currículo. Ele é um bilionário, tá? Ele é um sócio, eu não sei se é sócio ainda ou se já foi sócio do Druckenmiller, junto com o Scott Bessent do Kent Family Office, tá? Então ele é um bilionário, ele vem de uma família rica, ele casou com uma mulher que a família é dona de um grupo gigante de cosméticos, tá? Um império de cosméticos nos Estados Unidos que vale 150 bilhões de dólares. Então ele é um cara que basicamente não precisa estar lá. Acho que isso é importante. Se ele está entrando é porque ele quer manter essa reputação, ele quer fazer um bom trabalho muito acima do fator financeiro, tá? Então ele provavelmente não vai ser uma cadelinha do Trump, e isso é um fator importante, né? Porque a grande preocupação do mercado é que o próximo presidente do Fed seria uma cadelinha do Trump, e isso não vai acontecer. E aí ele dá todo o currículo do Kevin Warsh e ele fala que ele tem pensado no nome do Warsh por um período longo, né? Ele tem pensado há bastante tempo em nomeá-lo. E ele acha que ele vai ser um dos melhores chairmans do Fed, talvez o melhor de todos da história. E ele é um cara extremamente centrado e não vai decepcionar a gente, ok. Então o Trump ele basicamente fez essa nomeação, pegou todo mundo desprevenido, principalmente pelo fato de que o Kevin Warsh ele não é, tá, de maneira alguma, um dovish, né? Um banqueiro que vai se preocupar muito mais com o crescimento econômico e com o desemprego em prol da inflação. Na verdade, o histórico do Kevin Warsh é justamente o oposto disso. Ele sempre foi um hawkish, né? O que a gente fala que é o cara que normalmente é mais preocupado com inflação. Então ele tende a sempre puxar esse lado da inflação maior para não deixar a inflação subir. Ele tende a não subir, a manter juros em patamares mais altos. Ele sempre tenta colocar a inflação acima de outros pontos. Então é bem o contrário do que a gente estava esperando do Trump, né? O que ele vem falado publicamente diversas e diversas vezes é que ele gostaria de um presidente, de um novo chairman que fizesse o que o Powell não está fazendo, né? Que é cortar juros. O Powell ele é muito mais dovish do que o Kevin Warsh, sem dúvida nenhuma, tá? Isso é muito importante. Ele tem tido falas mais dovishes no curto prazo, mas provavelmente isso foi muito para agradar o Trump, né? E colocar o nome dele como um nome possível, né? Para ser candidato a essa cadeira. Todo mundo tem sido mais dove ultimamente, né, para tentar agradar o Trump e tá na linha de escolha aí do Trump. Mas eu acho que no final do dia o Trump acabou indo por esse nome do Kevin Warsh simplesmente por pressão ou talvez até por ele estar ouvindo o seu tesoureiro, o Scott Bessent, né? Eu acho que a escolha do Kevin Warsh, ela veio muito mais do Scott Bessent. O Scott Bessent é o secretário do Tesouro americano, é um cara do qual o Trump confia completamente. E o Kevin Warsh e o Scott Bessent, eles eram sócios, eles trabalharam junto durante muito tempo com o Stanley Druckenmiller.
Então, eles têm aqui uma bagagem juntos muito grande. O Scott Bessent confia muito no Kevin Warsh. Eu acho que no final do dia o Trump acabou escutando mais o seu tesoureiro na ideia de que o Kevin Warsh vai trazer uma baita credibilidade pro Fed, escolhe ele, vai ser bom, vai ser positivo, a gente vai conseguir baixar mais juros se o Fed mantiver essa independência. E eu acho que o Trump comprou um pouco essa narrativa. Se é verdade ou não, a gente vai descobrir. Tá? De fato, eu acho que o Kevin Warsh ele traz mais credibilidade para a cadeira, ele vai trazer de volta ele vai tirar essa preocupação do mercado de um Fed não independente, tá? Ele provavelmente ele vai ser esse Fed mais, ele vai trazer essa aura de um Fed mais independente. Por outro lado, o mercado talvez tenha que se ajustar, porque ele não é um cara tão dovish, ele não é um cara que vai sair cortando juros a qualquer custo, tá? Isso é muito importante. Então, provavelmente a gente está tendo hoje uma realização maior de commodities por conta disso, a gente está tendo um dólar mais forte por conta disso, tudo aquilo que depende um pouco mais de liquidez está sofrendo no dia de hoje. Tá? Eu acho que muito por conta dessa surpresa que o mercado tinha em relação a esse nome, ninguém esperava que fosse ele. Ele, inclusive, é um cara pró-Bitcoin, né, que também agrada muito Trump. Ele sempre falou bem do Bitcoin. Ele falou que o Bitcoin surgiu, né, como uma resposta à falta de credibilidade monetária que se gerou pós a crise financeira global em 2008. Que o Bitcoin ele é uma consequência direta do quantitative easing excessivo que o Banco Central ao longo, né, o Banco Central no mundo inteiro tem feito, e que ele acredita que o QE ele é muito mais uma medida pontual do que algo para ser feito sempre, né? Então ele basicamente ele é essa visão de um banqueiro mais hawkish, mais preocupado com inflação e um revisionista, né? Eu tenho um pé atrás com ele, principalmente por um fator de talvez achar que ele peque no momento que a gente mais precise dele, tá? Se a gente olhar lá atrás, em 2008, o Kevin Warsh estava falando para não cortar juros, né? Pós a crise do subprime. Durante ali aquele momento onde a economia estava indo para o ralo, as pessoas estavam perdendo emprego, a bolsa de valores não parava de crashar, foi a maior crise econômica e financeira dos mercados financeiros desde 1929, que foi 2008. E esse cara estava falando para a gente não cortar juros, porque ele estava preocupado com a inflação, porque o preço do petróleo estava alto. Ele achava que não era para cortar juros naquele momento. Então, assim, na maior crise do mundo, na nossa geração, o cara não queria cortar juros. Então me preocupa um pouco assim como ele vai atuar em momentos de crise, tá? Mas sem dúvida ele é um nome bom, ele é um nome que vai trazer essa credibilidade do Fed, ele é um nome que vai provavelmente diminuir um pouco desse prêmio de risco dos juros mais alto por não ter um Fed independente, isso vai sair da mesa. Por outro lado, a gente tem que ver como ele vai se comportar, qual vai ser o pragmatismo dele em relação a essas crises que a gente possivelmente possa ter. A gente pode estar vivendo no momento que a gente vai passar por uma crise logo, né? Falando de bolha de inteligência artificial, de infraestrutura gigante, CAPEX com data center, com tudo relacionado à inteligência artificial, essa liquidez global muito elevada, enfim, a gente tem uma série de riscos aqui de crédito, de mercado, de ativos financeiros, bolhas, das quais o Kevin Warsh vai ter que endereçar durante esse mandato dele. E me preocupa um pouco como ele vai endereçar esses assuntos, né, dado que ele é esse cara que agiu errado naquele momento, em 2008, não se retratou, né, como tendo agido errado. Ele depois falou que eles poderiam ter feito mais durante a crise de 2008, mas ele era aquele cara que estava levantando a mão falando, galera, não vamos cortar juros, não vamos fazer QI, porque isso daqui vai trazer inflação, olha o preço do petróleo. Cara, você está no meio da maior crise econômica desde 1929, desde que os mercados existem, e ele não queria cortar juros. Então, esse é um ponto que me deixa preocupado, mas sem dúvida ele é um bom nome, tá? As primeiras reações do mercado aqui em relação à nomeação do Kevin Warsh foi basicamente metais como um todo caindo, o dólar se fortalecendo,
E aqui a CNN fez uma matéria falando que o Warsh era um notário defensor do controle da inflação durante o período em que esteve no Fed, é o que eu estou falando, o que sugere que ele pode preferir taxas de juros mais altas e não mais baixas, como Trump exige. Né? No entanto, nos últimos meses, o Warsh mudou de posição e defendeu publicamente a política de Trump. Né? Isso aqui é basicamente o... Ele mudou de ideia, né? Ele falou o que o Trump queria só para poder ter o nome dele na mesa, né? Para poder ter a chance de ganhar. Né? Ele não acredita realmente, né? Provavelmente em juros mais baixos. Ele falou simplesmente para agradar o Trump e ter essa oportunidade. Ele é esse cara que acredita que a gente tem que controlar mais a inflação. Tá? Ela é mais preocupante do que qualquer outra coisa e por isso os juros mais altos. Ele será um bom presidente do Fed, mas o quão bom ele será depende de quanta independência do Fed ele conseguir preservar. Né? Apontou aqui o economista da Moody's. Ele conhece a instituição e todos nos círculos globais de bancos centrais, mas a questão é se ele será mesmo suficiente para garantir que as taxas de juros sejam definidas com base na economia e não na política. Tá? Eu acho que isso, sinceramente, o Warsh ele tira de letra. Tá? Honestamente, ele vai conseguir trazer essa credibilidade para o círculo em volta dele. Tá? Não me preocupa muito isso. E eu não acho que ele vai seguir cegamente o Trump. É esse tipo de independência que ele traz e por isso o nome dele foi tão bom. Tá? E aí a Renaissance basicamente resumiu que Kevin Warsh tem sido um forte defensor da política monetária durante toda a carreira. A postura mais dovish dele hoje em dia decorre da conveniência, né, para ganhar a posição. O presidente corre o risco de ser enganado. Né? Então a Renascença já está falando até que o Trump pode de alguma forma ter sido enganado pelo Warsh, né, porque ele não vai ser esse cara dove do qual eles estão pensando. Então, bom nome. Mercados como um todo reagiram mal. Primeiramente porque, né, é uma quebra de expectativa muito forte. Todo mundo estava achando que seria um nome mais dovish, um nome mais pró-corte de juros, mais pró-quantitative easing, que de repente seria ruim para a independência do Fed, mas ao mesmo tempo seria bom para mercados, para liquidez como um todo. Por isso a gente vê o ouro sofrendo muito, caindo quase 10%, prata caindo 25%, né, uma queda muito forte para a prata pós a nomeação do Warsh. Tem a ver, mas também não tem a ver, né? Aquele negócio, o mercado precisa de um motivo para realizar depois de uma alta tão forte como a que a gente está tendo. Então isso calhou de ser o motivo. Mas commodities como um todo, né? Metais realizando muito. Dólar se fortalecendo, Bitcoin levemente para cima, porque ele é um cara mais pró-Bitcoin, mas não acho que vá afetar de alguma forma a criptomoeda. E a gente vai precisar ver como ele vai reagir durante as crises. Tá? Eu acho que esse é o ponto mais chave. Tá? O Warsh ele tem algumas posições públicas importantes. Né? Ele fala que QE cria bolhas e distorce o capitalismo. É uma fala dele, que não deixa de ser verdade. De fato, o quantitative easing, né? Ele cria bolhas, cria distorções no mercado financeiro. Por outro lado, ele vem como uma forma de ajudar em momentos de crise. Né? Outras coisas que o Warsh já falou também é que o Fed ele perdeu a credibilidade após o Covid. Talvez por conta dessa dificuldade, né, do Fed de conseguir lidar com o Covid, mas foi uma situação muito... acho que o mundo inteiro, né, passou por um momento difícil durante o Covid. Todo mundo critica o Campos Neto, por exemplo, por ter jogado os juros em 2% durante o Covid, mas dá para culpar o cara? Né, assim, você estava passando por algo extraordinário, né? Todo mundo fazendo preso em casa no lockdown, as economias no mundo inteiro paradas. Era uma situação extraordinária, né? Então foram tomadas medidas extraordinárias e com o tempo, né, depois ficou fácil de entender que foi um erro, mas no momento não parecia tão maluco assim, tá? Então, de fato, essa credibilidade pós-Covid, ela minou por os erros que aconteceram, mas não dá para culpar também quem estava lá tomando essas decisões na hora. Ele também já falou que política monetária frouxa transfere renda dos trabalhadores para os detentores de ativos, que o Fed fala demais e pensa de menos. Tá? São algumas das falas do Kevin Warsh, algumas falas públicas, então vamos ver, né? Vamos ver se ele consegue fazer e trazer essa credibilidade a mais de falar menos e fazer mais, né? Pensar mais, e se ele vai conseguir ancorar a inflação, que é algo que o Powell nunca conseguiu fazer, né? O Powell não consegue trazer a inflação para a meta do Fed.
em parte por falta de credibilidade, em parte porque o Powell em si é um cara muito mais dovish do que o próprio Kevin Warsh. Então talvez se o Trump fala que o Powell é o Mr. Too Late, eu não quero nem ver que tipo de apelido ele vai dar pro Kevin Warsh se ele começar a não cortar juros, né, em um momento que o Trump quiser. Mas vamos ver, gostei do nome, acho que é um nome bom, vai trazer essa credibilidade para o Fed. O que me preocupa só é nesse momento de crise, né? É nesse momento que talvez a gente chegue, talvez não demore muito. A gente vai passar por algo assim provavelmente durante o mandato do Kevin Warsh, são alguns anos de mandato, então provavelmente a gente vai passar por crises durante o mandato dele. A gente está com um problema bem grande em termos de crédito, empresas de software, inteligência artificial, CAPEX, bolhas financeiras. A gente vai passar por alguma crise. Como o Kevin Warsh vai agir durante esse momento é a pergunta mais importante que precisa ser respondida, e talvez os mercados se arrependam de ter gostado do nome dele nesse momento, tá? A depender de como ele vir a tomar decisões lá na frente, né? Quando o momento bate, quando a crise bate, o que o mercado mais quer é de um banqueiro extremamente dovish, um banqueiro extremamente pombo, que saia afrouxando tudo para tentar trazer algum alívio para os mercados. Talvez ele não seja esse cara, né? E talvez o mercado acabe se decepcionando com isso. O próprio Duncan Miller também, ele comentou, né, sobre essa decisão, mas o Duncan Miller basicamente ele elogiou, né, a decisão do Trump. Ele falou que gosta do nome do Kevin Warsh, que ele é um cara que vai trazer essa credibilidade de volta e etc. Né, o que é, acho que, esperado. Né? O Duncan Miller falou que não existe ninguém mais capacitado, nenhum indivíduo mais capacitado e melhor equipado para assumir essa cadeira do que o Kevin Warsh. Mas acho que nada mais do que esperado, já que o Duncan Miller, o Kevin Warsh e o Scott Bessent são todos amigos, são todos do mesmo círculo, todos sócios do Duquesne's Family Office, do Duncan Miller. E provavelmente foi o próprio Scott Bessent que forçou muito essa decisão do Trump pelo nome do Kevin Warsh. Então é isso. Nos vemos mais por aí. Deixem seu like, comentem, se inscrevam no canal, e a gente vai continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui sempre que alguma coisa impactar os mercados. Me digam se vocês estão gostando, qualquer coisa me chamem. E é isso, valeu, até mais.